O lamento de Jó, o homem que amaldiçoou o dia de seu nascimento. Jó era um homem íntegro, respeitado por sua sabedoria e conhecido pela sua fé inabalável em Deus. Ele era próspero, pai de uma grande família e dono de muitas posses. Sua vida parecia um exemplo de bênçãos divinas até o dia em que sua existência foi virada do avesso. Em um período de sofrimento intenso, Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. Sua pele foi tomada por feridas dolorosas, e ele ficou irreconhecível até para os amigos mais próximos. Sentado em cinzas, com cacos de cerâmica nas mãos para aliviar a dor de suas chagas, Jó começou a lamentar. O homem que antes orava com fervor por sua família agora se via consumido por perguntas sem respostas e pelo peso de uma angústia que parecia insuportável. Com os olhos fixos no horizonte, Jó começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Que seja maldito o dia em que eu nasci, que aquela noite em que se anunciou um menino foi concebido, jamais seja lembrada. Que aquele dia se transforme em trevas, que Deus lá do alto o ignore, e que nenhuma luz brilhe sobre ele. Que as trevas e a mais profunda escuridão o reivindiquem, que uma nuvem densa o envolva, e que a amargura do dia o consuma. Que aquela noite seja envolvida pelas sombras, que não se conte entre os dias do ano, nem figue nos meses do calendário. Jó desejava apagar completamente a memória de sua existência, como se pudesse reescrever o passado e eliminar todo traço de sua dor. Ele não amaldiçoou Deus, mas sua revolta contra o próprio nascimento mostrava o quanto ele estava dilacerado por dentro. Porque eu não morri ao nascer, porque não pereci quando saí do ventre, porque houve quem me colocasse no colo, porque fui alimentado no seio. Se eu tivesse morrido, agora eu estaria em paz, estaria deitado, descansando, junto com reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora estão em ruínas. Lá, os prisioneiros ficam tranquilos e não ouvem mais os gritos do opressor. Os ricos e os pobres ali se encontram, e o servo se liberta de seu senhor. O coração de Jó estava inundado por perguntas. Por que Deus permitiu que ele nascesse apenas para sofrer? Por que não foi poupado dessa angústia? Ele desejava o descanso da morte, imaginando que, ao menos no túmulo, não haveria distinção entre os grandes e os pequenos, entre os afortunados e os miseráveis. Enquanto falava, sua voz tremia, mas ele não parava. Por que dar luz aos infelizes e vida aos amargurados de espírito, que esperam a morte, mas ela não vem, e a procuram mais do que um tesouro escondido? Eles se alegram muito, estão exultantes, quando finalmente encontram o túmulo. Porque se dá vida a um homem cujo caminho é oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Jó descrevia sua dor como um labirinto sem saída. Ele se sentia cercado por muros de sofrimento, sem esperança de alívio ou de um futuro melhor. Para ele, viver parecia uma punição, uma sequência de dias vazios e sem propósito. Ele prosseguiu. Os meus suspiros se tornam o meu alimento, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu mais temia aconteceu comigo, o que eu receava me atingiu. Não tenho paz, não tenho sossego, não tenho descanso, somente inquietação. Essas palavras de Jó são um eco da humanidade. Quantas vezes nos sentimos como ele, esmagados pelo peso das circunstâncias? Jó não era diferente de nós. Ele não era um super-herói espiritual, ele era um ser humano. Sua fé estava sendo provada em sua forma mais crua e vulnerável. Seus amigos, que haviam chegado para consolá-lo, ficaram em silêncio enquanto ele falava. Talvez não soubessem o que dizer. Talvez temessem agravar ainda mais sua dor. Mas em seu coração, Jó continuava clamando por respostas. Ele queria entender por que um Deus justo permitiria tamanha calamidade em sua vida. Seus lamentos revelam uma profundidade de alma que muitos de nós relutamos em explorar. Jó não escondia sua dor, nem tentava mascará-la com palavras bonitas. Ele foi honesto com Deus e consigo mesmo. E é nessa honestidade que encontramos a verdadeira essência da história de Jó. Não se trata apenas de um homem que sofreu, mas de alguém que, no meio de sua dor, ainda buscava sentido e propósito. Ele mostrou que,
Mesmo em meio às trevas, é possível continuar dialogando com Deus, mesmo quando as palavras são carregadas de tristeza e confusão. Ao final de seus lamentos, Jó estava exausto. Suas palavras ecoaram no silêncio, mas o céu permaneceu mudo. Ainda assim, sua história não termina aqui. O que aprendemos com ele é que, por mais desesperadora que seja a situação, há algo maior acontecendo, algo que talvez não compreendamos de imediato. Jó nos ensina que o sofrimento não é o fim. É uma passagem, um processo, e por mais difícil que seja, há um propósito divino que vai além do que podemos ver ou entender.